noite, irmãos. Graça e paz. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lerei os versos 11 a 19 da palavra do nosso Deus, e peço a você que acompanhe esta leitura da palavra de Deus. Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19 da palavra do nosso Deus, que nos diz assim. Vamos ler de maneira alternada. Eu leio os versos ímpares e os irmãos os versos pares. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A fé do Senhor a fé em Cristo Jesus é aquilo que nos salva. E estamos aqui nesta noite para glorificar, adorar ao nosso Deus, porque Ele deu vida para nós, que estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Portanto, com muita alegria no nosso coração, com gratidão, vamos continuar adorando ao nosso Deus por meio do nosso coral, que vai continuar exaltando ao nosso Deus. De Deus, Igreja Santa, povo de Deus, nação real, adorando a um só Deus e marchando rumo ao céu. Somos de Deus, sim, povo seu, povo de Deus, Igreja Santa, povo de Deus, nação real, adorando a um só Deus e marchando rumo ao céu. Somos de Deus, sim, povo seu. No seu corpo unidos nós somos irmãos, e as conquistas da igreja vêm desta união. Com a espada da fé e a armadura de Deus, vamos como soldados da luz combater. Povo de Deus, Igreja Santa, povo de Deus,
Graças te damos, ó Deus, porque mais uma vez, ó Pai, estamos na tua casa para te louvar e engrandecer o teu santo nome, ó Deus querido. Pedimos que o Senhor esteja abençoando, Pai querido, todos os atos do culto dessa noite, ó Deus. Fica com a palavra, ó Pai querido, e que ela venha de encontro a cada coração aqui presente, ó Deus. Em nome de Jesus, dai-nos um culto, ó Deus, debaixo da tua graça e da tua paz. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Salvação e perdão.
propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que desceu justificado para a sua casa. Digo que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quero convidar os presbíteros da igreja para que venham aqui à frente nesta hora para nos auxiliar na distribuição dos elementos da ceia do Senhor, e nós vamos colocar a nossa vida na presença de Deus em oração. Como aquele homem que desceu justificado daquela situação, daquela oração, clamando: sê propício a mim, pecador. E é isso que nós vamos clamar nesta hora: Deus, perdoa os meus pecados. Deus, tem misericórdia da minha vida. Como o nosso coral cantou, sabemos que não somos merecedores da graça, do perdão, da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Por isso suplicamos a Ele: Deus, tem misericórdia de mim, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas faltas, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos colocar a nossa vida diante de Deus em oração, confessando o nosso pecado, confessando as nossas faltas diante de Deus nesta hora, com o presbítero Silas. Grandioso Pai que está nos céus, nós estamos na Tua presença, na Tua casa, Senhor, te cultuando, glorificando o Teu nome. Por isso, ó Deus, nesse instante nós estamos voltados para Ti, Senhor. Nós não merecemos, ó Deus, o que temos feito, ó Pai. Não merecemos nem a salvação em Cristo Jesus, mas pela Tua misericórdia, o Senhor um dia morreu na cruz do Calvário. E nós temos essa graça de um dia, ó Pai, estarmos junto contigo. Aqueles que forem salvos por Jesus terão esse grande privilégio de estar, ó Deus, diante do Teu trono. E essa mesa de hoje também, ó Deus, representa o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Ali Ele foi crucificado, Senhor. E ali, ó Deus, verteu o Seu sangue na cruz do Calvário, exatamente para nos remir dos nossos pecados. Nós Te louvamos, ó Pai, nós engrandecemos o Teu santo nome. O quanto o Senhor tem sido importante na vida do cristão. Muitos ainda, ó Deus, não aceitaram o Senhor como único e Salvador das suas vidas. Mas o Senhor espera que façam isso, ó Pai, para que Ele possa um dia estar nos recebendo no trono de graça.
Hoje nós vamos participar da mesa, Senhor. Nós sabemos, reconhecemos que somos pecadores, Senhor. Carecemos muito da sua misericórdia. Quantas vezes temos pecado transgredindo a tua lei, Senhor. Mas nós temos este momento de nos humilharmos, de dobrarmos os nossos joelhos, reconhecendo, ó Deus, que somos pecadores e que pecamos constantemente a cada dia, Senhor. Mas nesse instante, ó Deus, te peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia, ó Deus, do teu povo que está aqui nessa noite, para que possam, ó Deus, fazer isso diante do Senhor, confessando os seus pecados, e que possam, ó Deus, vir a participar também da tua mesa, Senhor. É um privilégio para aqueles que já fizeram isso, mas tem misericórdia daqueles que não tomaram esse passo diante de ti, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor. Fica conosco nessa noite, ainda com todos os atos deste culto. Tudo isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Deus, e ainda nós queremos nesta hora consagrar a parte desses elementos que vamos usar neste sacramento, nesta hora, para que, como o presbítero Silas acabou de orar, aqueles que irão participar, ter este privilégio nesta noite, de participar da ceia do Senhor, sejamos todos nós alimentados espiritualmente, fortalecidos na nossa fé. E aqueles, meu Pai, que não vão participar ainda nesta noite, por não terem professado a sua fé em Cristo, não terem sido batizados, por estarem afastados da comunhão da sua igreja, Deus, que o teu Espírito Santo possa falar ao coração deles e falar também ao nosso coração, para que dia após dia sejamos transformados pelo Senhor para a tua própria honra e glória, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Amados, como nós oramos aqui, quem participa da ceia do Senhor, aquele que professou a sua fé em Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, foi batizado e está em plena comunhão com a sua igreja. Talvez você fale, pastor, eu não posso hoje, porque eu não professei a fé, não fui batizado, não estou em plena comunhão com a igreja. Que esse não seja um momento para você se sentir constrangido, mas seja um momento para você se sentir desafiado a tomar uma decisão hoje, de entregar a sua vida ao Senhor, confessá-lo como o Senhor da sua vida, confessá-lo como seu Salvador, para que no dia oportuno você participe conosco também da ceia do Senhor. Quero chamar aqui o presbítero emérito Eliseu, por favor, para que venha aqui também nos auxiliar na distribuição dos elementos da ceia do Senhor. E à medida que os presbíteros se aproximarem de você, você vai se colocar em pé, depois você pode se assentar, e depois eu peço que você ainda aguarde, para que todos possamos participar juntos da ceia do Senhor. Enquanto isso, louvamos a Deus com o hino 145, Refúgio Verdadeiro. Por esto no tengo temor do mal.
hino 144, Segurança e Alegria, conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. A noite que Cristo instituiu a ceia do Senhor, Ele tomou um pão, partiu, deu a cada um dos seus discípulos e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. E como um Pai, o Senhor deu o melhor para nós. O Senhor deu o seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar, em nosso favor, para que por meio dele tenhamos o perdão dos pecados, salvação, vida eterna, e rendemos a Ti a nossa gratidão ao lembrarmos a morte do Senhor nesta noite aqui. Agradecemos a morte do Teu Filho Jesus, agradecemos a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Após participarem do pão, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Pai, como nós oramos aqui, ao celebrarmos a ceia, relembramos a morte de Cristo, mas também ao celebrarmos a ceia, especialmente no domingo, primeiro dia da semana, relembramos também a ressurreição de Cristo. Obrigado, meu Pai, porque
Jesus não está morto, crucificado numa cruz ou sepultado em uma sepultura, mas Ele está vivo porque Ele ressuscitou. E hoje, com alegria, rendemos a Ti todo o louvor, toda a honra, toda a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Nós vamos, amados, continuar adorando ao nosso Deus, rendendo a Ele a honra, a glória, toda a nossa adoração, porque só Ele é digno de todo o louvor. E nós temos o privilégio de, nesta primeira canção, devolver o nosso dízimo e sermos generosos nas nossas ofertas. Como filhos de Deus, temos a alegria de fazer a vontade do Senhor em tantas coisas, e uma das vontades do nosso Deus é que nós devolvamos a Ele aquilo que não pertence a nós, mas pertence a Ele, que é o nosso dízimo, bem assim como também sermos generosos nas nossas ofertas. Quando não fazemos isso, como aprendemos aqui semana passada na nossa escola dominical, como relembramos hoje pela manhã, se não fazemos isso, estamos o quê? Roubando ao Senhor. O povo não fazia isso e falava: Senhor, em que nós te roubamos? E Deus fala: nos dízimos e nas ofertas. Portanto, que o Senhor nos dê a graça de, como povo dele, sermos fiéis no nosso dízimo, como a palavra de Deus nos ensina, bem assim como também sermos generosos nas nossas ofertas. Convido vocês a colocarem em pé e vamos continuar adorando ao Senhor. E enquanto adoramos, como a palavra de Deus nos ensina, cada um de nós deve contribuir com alegria no nosso coração. Portanto, com alegria devolvemos o nosso dízimo, com alegria somos generosos nas nossas ofertas. E não haja fruto na vide, e o
me alegrarei, todavia 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 me alegrarei. Pra quem eu ame, tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti e do Senhor direito é.
de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos juntos dizer esta frase? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode se assentar. Confiado nessa palavra que você acabou de declarar, que é a palavra de Deus. Crianças de 2 a 10 anos, professores, auxiliares, venham aqui à frente, por favor, para que a gente ore por vocês, para que a gente ore por nós também, para que Deus fale aos nossos corações agora, através da palavra dEle, que sejamos edificados, alimentados, tanto nós adultos que aqui estamos, quanto as crianças também, que sejam edificadas,
abençoadas pela palavra do Senhor. Grazi, eu estava aqui na dúvida, né? Vocês viram que eu demorei, né? Eu orei para a Damares ali, mas eu sei que Damares não está com a voz boa, que ela está muito gripada, né? Falei, então vou vir para cá agora para não ser o Daniel, né? Pai querido de amor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para Te agradecer pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor imerecido ao qual alcançamos, Senhor. Obrigada, Senhor, pela semana que nos deste, por ter conduzido nossos passos para estarmos aqui reunidos como igreja para louvor e adoração a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por este culto em adoração a Ti, por tudo que já aconteceu aqui, Pai, pelos louvores, pelas ofertas, pelos dízimos, Senhor, nós Te agradecemos. E neste momento nós colocamos cada criança nas Tuas mãos, os professores, os auxiliares, que o Senhor continue nos ajudando, nos capacitando, nos fortalecendo, e que nós sejamos exemplos, Senhor, e que nós venhamos com reverência e temor ensinar a Tua palavra para eles também. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Perdoa os nossos pecados, é isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito vocês, no nome de Jesus. Peço a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 46 a 54 da palavra do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 56 a 54, 46, né? 46 a 54 da palavra do nosso Deus. Semana passada nós iniciamos aqui falando a respeito do primeiro sinal que Jesus operou no seu ministério de uma forma muito especial, como o texto diz, o primeiro sinal que ele realizou em Caná da Galileia. E o nosso propósito aqui nessas 7 semanas é olhar para esses 7 sinais que Jesus realizou e que João registrou. É claro que você sabe que Jesus realizou muito mais do que esses 7 sinais, mas o que o evangelista registrou para nós foram esses 7 sinais que ele mostra aí no seu evangelho, como nós sabemos, como nós falamos semana passada. Às vezes nós olhamos para o sinal e pensamos só no sinal. Em que sentido? Você vê um paralítico que estava paralítico, de repente é curado, começa a andar, e ao invés de você olhar para Jesus que curou, você olha só para o paralítico. Você olha alguém que é cego de nascença e Jesus cura a pessoa que é cega, e aí ao invés de você olhar para Jesus, você olha só para o cego. E a ideia do evangelista aqui é exatamente essa, para que você não olhe para quem foi, em quem foi operado o milagre, mas que você olhe para Jesus, para que você olhe para Jesus como o Senhor, como o Salvador. Falei que semana passada eu devia ter trazido aqui, né? Isso aqui não é vinho não, viu, irmãos? Isso aqui é suco, e aqui é água. E aí você fala, pastor, o que é isso? Isso é taça de água, não é taça de vinho. Pois é, irmãos, é o que eu tinha em casa. Taça de água é o que eu tinha em casa, não tem taça de vinho lá, então eu trouxe aqui. Uma taça com suco e uma taça com água, que foi a primeira transformação, o primeiro milagre que Jesus realizou, como nós falamos semana passada. E eu lembrei nessa semana, né, que passou, de uma entrevista que o Danilo Gentili fez com o Henri Cristo. Não sei quantos de vocês viram essa entrevista, mas o Danilo Gentili estava lá entrevistando o Henri Cristo, aquele que se diz o Jesus, aquele que se diz que é o Filho de Deus. E o Danilo Gentili pegou e falou, olha, vamos deixar um negócio mais informal aqui, vamos deixar um negócio mais tranquilo para nós aqui, a gente pode tomar um vinho? E aí o Henri pegou e falou, olha, não tem problema, a gente não pode se embriagar, a gente tem que ter domínio próprio. Aí o Gentili foi lá e falou, então vamos tomar um vinho. Aí ele pegou um copo de água assim e começou a encher o copo de água. Aí o Henrique pegou e falou, não, mas como assim? Aí o Danilo falou o quê? Dá seu jeito.
O senhor não é Jesus? Dá seu jeito aí, transforma a água em vinho, faça alguma coisa aí. E assim, foi isso que nós falamos aqui na semana passada. Primeiro milagre que Jesus realizou, que foi transformar aquela água em vinho. E falamos aqui sobre provisão, falamos aqui sobre direção e falamos aqui sobre transformação. Hoje, vou pedir para colocarem um mapa lá para nós, por favor, para tentar contextualizar vocês aqui um pouco daquilo que nós vamos ler aqui na palavra de Deus. Você vai ver que aqui, ó, região da Judéia, aqui região de Samaria e aqui a região da Galileia. Você vai ver que Jesus, a gente não vai ver isso, né? Mas se você olhar aí o capítulo anterior, você vai ver que Jesus estava aqui na região da Judéia, região aqui de Jerusalém, aí ele passa aqui por Samaria. Você sabe aquilo que aconteceu em Samaria. Jesus encontra com a mulher samaritana. Então o contexto é esse daí que você vê no capítulo anterior. Então Jesus passa aqui por Samaria e nessa região ele tem um encontro com a mulher samaritana. E aí ele chega aqui em Caná, que é Galileia, essa região é Galileia, e essa região aqui é Caná. Pastor, o senhor está nervoso, hein? Está tremendo. Pois é, irmãos. Aqui é Caná da Galileia, aqui é Caná. Você vai ver que ele vai sair de Caná aqui, não ele, mas o pai do menino, e vai aqui para Cafarnaum. E aí você vai ver aí no texto, falar assim, que o pai que estava aqui em Caná, desce para Cafarnaum. Talvez você fale, pastor, mas parece que está subindo aqui, né? Mas entenda, Caná está numa região de montanhas. Caná está numa região acima. Então, se ele está aqui numa região de montanha acima, automaticamente ele vai descer a montanha para chegar em Cafarnaum. Então é isso que a gente vai ver aqui no contexto que nós vamos ler aqui, de um pai que está aqui em Caná, o seu filho está aqui em Cafarnaum, e a distância aqui é de cerca de 30 quilômetros. Ou seja, pode apagar se quiser. O pai chega lá para Jesus e fala, meu filho está doente. Aliás, pode acender, tá? Não é apagar não. Eu falei, pode apagar se quiser. Aí o diácono Adilson ficou olhando para mim. Eu falei, o que eu falei de errado? Entendi o que eu falei de errado. Pode acender, desculpa. Então assim, pode tirar também, não tem problema também não. Então assim, irmãos, o contexto é esse. De um pai que está em Cafarnaum, em Caná, com Jesus, e seu filho lá em Cafarnaum. E a ideia do pai é o quê? Jesus, vamos lá, desce até minha casa porque meu filho está doente. Desce até minha casa porque meu filho precisa ser curado. E Jesus simplesmente com uma palavra, ele diz que o filho já estava curado. A 30 quilômetros de distância. O filho estava lá em Cafarnaum, como você viu ali, e quando o pai chega lá, o filho está curado, e a palavra do pai para Jesus ali, você vai ver de que ele creu na palavra do Senhor. Jesus declarou e o pai creu na palavra do Senhor, naquilo que Jesus falou para ele, de que seu filho estava curado, e assim o pai vai até a Cafarnaum. Então, para contextualizar você, como nós falamos, apenas a leitura do verso 45, que fala assim, olha, assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Então você sabe que todo judeu tinha que ir para Jerusalém, pelo menos 3 vezes no ano. Então os judeus foram lá para Jerusalém, região da Judéia, como você viu ali. Eles voltaram lá para Galileia. Jesus passou por Samaria, demorou ali no encontro com a mulher samaritana, mas quando ele chega lá na Galileia, quando ele chega em Caná, as pessoas que estiveram com Jesus lá em Jerusalém, viram tudo aquilo que ele havia feito, viram as obras extraordinárias, ou seja, tudo aquilo que Jesus estava fazendo já estava sendo anunciado, já estava sendo divulgado pelos arredores. Então Jesus chega ali e as pessoas já sabiam daquilo que ele havia feito. Portanto, nos versos 46 e 47, você vai ver aí o oficial do rei pedindo uma ajuda a Jesus. Diz o texto, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia.
onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Como você sabe, este pai tinha um problema. Como você sabe, esse pai tinha uma necessidade. Qual a necessidade? A cura do seu filho. O texto não diz se o pai estava lá em Cafarnaum, e aí ele subiu lá para Caná da Galileia, e depois ele voltou para Cafarnaum, ou se ele já estava ali em Caná da Galileia, por causa do seu trabalho, como oficial do rei, sabendo que Jesus estava ali, ele foi falar com Jesus para resolver a situação, para depois só ir lá para Caná da Galileia, para Cafarnaum, perdão. O texto não fala como que foi esse negócio aí, mas o texto fala o quê? Que esse homem fica sabendo que Jesus está ali. Esse homem fica sabendo que Jesus estava fazendo coisas extraordinárias, coisas milagrosas, e esse homem chega lá e fala: eu preciso da sua intervenção. Eu preciso de um milagre, porque o meu filho, ele está doente, o meu filho, ele está à morte. Versos 48 a 50, você vai ver o que Jesus diz e o que aquele pai diz. Jesus diz assim: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. O oficial rogou a Jesus: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus disse para aquele pai: teu filho vive. Todos juntos essa frase, final do verso 50. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. De novo, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Eu não sei você, mas eu imagino a frustração daquele pai, diante de um pedido: vai lá que meu filho está morrendo. Jesus não responde ele. Jesus fala o quê? Se vocês não verem sinais e prodígios, vocês não vão crer. E a palavra aqui não é só para o pai, a palavra aqui é para todos os que estavam ali. Tanto que eu acho que a palavra aqui não era nem para o pai, a palavra era só para as pessoas. Por que só para as pessoas? Porque o homem creu na palavra do Senhor. O homem não viu nenhum sinal, o homem não viu nenhum prodígio, o pai não viu o sinal, o pai não viu o prodígio, mas ele creu na palavra do Senhor. Agora, você que é pai, você que é mãe, você sabe disso. Imagina que é você e Jesus, e seu filho está a 30 quilômetros de distância, e você sabe que o seu filho está para morrer. Será que a sua atitude seria como a desse homem? De crer na palavra do Senhor. Porque uma coisa é Jesus orar pelo seu filho aqui na sua frente e o filho ser curado. Eu criei, porque o filho está ali. Outra coisa é o que aconteceu. Ele roga a Jesus. Jesus fala o que? Olha, se vocês não verem sinais, prodígios, vocês não vão crer. E esse homem continua clamando ao Senhor: Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu preciso da sua intervenção na minha vida, ou melhor, na vida do meu filho, para que ele não morra. A resposta de Jesus é: vai, teu filho vive. Mas o filho estava onde? A 30 quilômetros de distância. Mas a palavra daquele pai foi o quê? Eu creio. O evangelista registra aqui: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Você vai ver mais para frente que este homem saiu daquele encontro ali com Jesus 30 quilômetros para andar. Você vai ver mais para frente que esse encontro aqui foi 1h da tarde. Jesus encontra com aquele homem ali, aquele homem encontra com Jesus, era 1h da tarde. E esse diálogo acontece nesse horário. E Jesus fala para ele assim: olha, vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Só que daí, irmãos, é assim: ele não sabe, não tem notícia do filho, e ele está andando 30 quilômetros. Você vai ver mais na frente que ele não chega em casa no mesmo dia, ele dorme. E aí você fica pensando no salmista, né? Em paz me deito e logo pego no sono.
Irmãos, ele fez um pedido para Jesus, de falar assim: meu filho está à beira da morte. E aí esse homem tem que dormir sem saber do filho. E eu acredito que, como ele foi um homem que creu na palavra de Jesus e partiu, ele dormiu tranquilamente. Ele não ficou preocupado: será que meu filho está curado? Será que meu filho não está curado? Ele dormiu tranquilamente, porque o texto fala, ele creu na palavra do Senhor. E aí o texto continua, versos 51 a 53, quando fala assim: já ele descia, ou seja, saiu de Caná da Galileia, indo para Cafarnaum. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Aí é fácil, né? Falou: Deus, agora eu estou tranquilo. Por quê? Os servos já falaram que o meu filho vive. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram o quê? Ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Hora 7ª, 13h. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Sabe, irmãos, como por isso que a gente fala, né, que esse pai dormiu, porque a pergunta foi: quando que ele ficou bom? E os servos falaram que ontem. 13h foi quando ele ficou bom. Eu fico imaginando, o pai não viu isso, mas as pessoas que estavam ali na casa desse menino, na casa desse filho, o menino lá com febre, o menino lá à morte, como disse o pai. E aí o pai, a 30 quilômetros de distância, tem um encontro com Jesus. Jesus fala assim: vai, teu filho vive. De repente o menino está brincando, se era uma criança. De repente, se é um adolescente, se é um jovem, o menino está fazendo o que ele fazia, porque a febre deixou. Porque Jesus disse uma palavra. E aquele pai creu na palavra de Jesus. Mesmo que, embora ele não estivesse vendo o filho dele ali, aquele homem creu na palavra de Jesus e voltou para a sua casa lá em Cafarnaum. Sabe, irmãos, como nós falamos semana passada e como esse texto também nos mostra, pastor, qual que é o sinal aqui? Mostrar que Jesus, ele é Deus. Mostrar que Jesus, ele é Deus. Só ele, só Deus que poderia fazer um negócio como esse. A 30 quilômetros de distância, uma pessoa ser curada por uma palavra de Jesus. Sabe, irmãos, imagina você ser operado do coração, como eu fui, o diácono Luciano e talvez mais alguns aqui. Sabe, ninguém é operado do coração com eu aqui e o médico lá em São Paulo. Vou operar o pastor do coração. Eu estou aqui em Iguape e o médico está lá em São Paulo. Não existe isso. Eu tenho que estar onde o médico está. O médico tem que estar onde eu estou para ele operar o meu coração. Eu lembro o ano passado, quando a gente ficou naquela, né, orando, é tal dia, adiou, é tal dia, adiou, e foi adiando. E a gente não entendendo. E aí depois que eu fui num retorno, não do meu médico, mas de um outro cardiologista, ele olhou para mim lá, olhou para o exame, viu quem fez a cirurgia, aí ele falou assim: nossa, esse médico é um dos melhores cardiologistas. Eu olhei para ele e continuei, né? Falei: tá bom, não dei muita bola para isso. Aí ele olhou, acho que ele viu que eu não dei bola, ele falou: não, ele não é um dos melhores cardiologistas do hospital, ele é um dos melhores do Brasil. Eu falei: tá bom. Eu falei: obrigado. Eu falei: acho que é por isso então, irmãos, eu poderia estar na mão do pior e estar vivo. Eu poderia estar na mão do melhor e morrer. É Deus, entendeu? Mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, quis me colocar lá na mão de um dos melhores do Brasil. Deus é bom. E assim, aí eu falei: por isso que ficou adiando, porque eu tinha que fazer com esse daí. Mas assim, eu estava lá presente. O homem estava me vendo ali, tocando em mim. Jesus não.
Por exemplo, você olha um outro milagre de Jesus, quando a mulher toca na veste de Jesus. Ela fala o quê? Se eu só tocar na veste, eu vou ser curada. Era a fé dela. Mas nesse caso aqui, não tem ninguém perto. Nesse caso aqui, o menino está longe. Então as pessoas precisam entender, Jesus é Deus. Tanto que, como a gente vai falar aqui no final, ele creu e toda a sua casa creu diante daquilo que aconteceu. Diante do milagre, diante do sobrenatural que aconteceu naquela casa, que aconteceu naquela família. Então nós precisamos entender isso como igreja do Senhor. Jesus, Ele é Deus. Jesus, Ele é aquele que é o Salvador. Jesus é aquele que deu sua vida por mim e por você, para que por meio dele nós sejamos salvos, para que por meio dele nós tenhamos a vida eterna. Pastor, qual que é a minha atitude então diante disso? Sabendo que Jesus é Deus, sabendo que Jesus opera milagres, sabendo que Ele opera maravilhas, o que eu preciso fazer? Primeiro, lembrar lá das bem-aventuranças. Como que começa a bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes. Sabe, irmãos, essa humildade é algo que nós precisamos na nossa vida. De saber que nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, não somos salvos pelas nossas boas obras, mas somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós. Nós, irmãos, temos orgulho, A gente tem essa soberba no nosso coração. Não, porque eu consigo. Não, porque eu posso. Não, porque eu sou capaz. Sabe, irmão, se não é a graça de Deus operando na nossa vida, nós não podemos nada. Na visita que eu fiz lá para o diácono Luciano, e eu vi isso de muitas pessoas também, como o diácono Luciano viu, nossa, como o senhor é forte. Irmãos, a gente não é nada. Nada. Eu sou forte, estou lá no hospital. A gente não é nada. Se Deus não operar, a gente não é nada, e nós precisamos entender isso. Ter essa humildade, principalmente no que diz respeito à nossa salvação. Que se não for o Senhor nos salvar, nós não somos nada. E é essa humildade que este homem tem diante do Senhor. Este homem, ele era um oficial do rei. E você sabe que os romanos ali não tinham nada de bom com Jesus. Não era alguém que olhava para Jesus e falava assim: olha Jesus, o Senhor é um bom, nós queremos o Senhor conosco. Não era nada disso. Jesus era perseguido tanto por judeu quanto por romano. Mas esse homem não está preocupado com isso. O meu rei pode não gostar de Jesus. O rei lá, o dele, o Herodes. Mas ele fala assim: eu vou buscar socorro em Jesus. O meu rei pode não ser a favor dele, mas eu vou buscar socorro no Rei dos Reis. Eu vou buscar socorro no Senhor dos Senhores. Sabe, irmãos, nós precisamos desta humildade de entender que sem Ele nós nada podemos fazer. Que se não for a graça dele para nos alcançar, a graça dele para nos transformar, nós estamos perdidos. Se não fosse a graça dele em agir em favor desse pai, em agir em favor desse filho, aquela família estaria perdida. Mas aquele pai, em humildade, buscou socorro em Jesus. Segunda lição que nós podemos aprender aqui, a persistência desse pai em clamar ao Senhor. Como nós falamos aqui, o pai pede socorro, e Jesus fala o quê? Se vocês não virem sinais, prodígios, vocês não vão crer. O pai poderia virar as costas e falar: ele não vai me atender. O pai poderia virar as costas e falar: ele não quer saber daquilo que eu estou clamando aqui, da angústia do meu coração. Mas aquele pai roga ao Senhor em insistência a Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor desça até minha casa para que o meu filho seja curado. Sabe, irmãos, aquilo que a palavra de Deus nos diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta vai se abrir. E aí a gente olha para esse texto e muitas vezes tira do contexto. Porque o contexto lá vai dizer o quê? Qual é o pai que, se o filho pedir alguma coisa boa, vai dar um negócio ruim? Qual é o pai que, se o filho pedir pão, o pai vai dar uma cobra? Não existe. Então o texto continua dizendo o quê?
vocês precisam buscar ser cheios do Espírito Santo. Vocês precisam clamar pelo Espírito Santo transbordar na vida de vocês. Sabe, irmãos, eu tenho certeza de que nós precisamos disso como igreja hoje. Nós precisamos disso como filhos de Deus que nós somos. Deus, olha, eu quero pedir, eu quero bater, eu quero clamar ao Senhor, para que eu seja um homem cheio do Teu Espírito Santo. Deus, para que eu seja transformado na minha vida. É aquilo que a gente ensina aqui com relação à ceia do Senhor. Examina-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Sabe, como nós ensinamos aqui na nossa escola dominical, não é examinar e não comer. Porque assim, pecado, irmão, todo mundo tem. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós carecemos da graça do Senhor. Mas eu examino a minha vida. Deus, olha, eu tenho que perdoar lá, não perdoei ainda. Deus, olha, eu tenho que amar lá, eu não estou amando como eu deveria. Sabe, irmãos, se você tem o Espírito Santo, Ele fala com você, eu tenho certeza. Se você tem, se você não tem, Ele não fala, claro. Mas se você tem, Ele fala. E a questão é, o que você faz nesse exame seu? Ó, Deus, é o exame aqui, ó. Esse aqui é o meu pecado. Estou confessando, mas vou continuar nele. Ó, Deus, essa aqui é a minha falha. Estou confessando, mas vou continuar nela. Sabe, irmãos, não é isso a vontade de Deus para nós. É para que a gente persista em oração, clamando: Deus, ó, eu preciso ser transformado nisso aqui. Deus, eu preciso ser mudado nisso aqui. Deus, a minha vida, a minha família precisa ser mudada nessa situação aqui. Deus, eu vou clamar, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou persistir em oração, para que a minha vida seja transformada, para que a minha família seja transformada, para que a minha igreja seja transformada pelo poder do Senhor. Sabe, irmãos, não é o nosso poder, não é o seu poder, mas é o poder de Deus que transforma a nossa vida, como falamos semana passada. O Senhor transformou a água em vinho. O Senhor é aquele que transforma vidas, e assim nós precisamos persistir em oração. Deus, eu preciso ser transformado. Eu preciso ser um marido melhor. Eu preciso ser um filho melhor. Eu preciso ser uma esposa melhor. Eu preciso ser um patrão melhor. Eu preciso ser um empregado melhor. Eu preciso ser um genro melhor. Eu preciso ser uma sogra melhor. Aí pegou pesado, né, pastor? Não, irmãos, que isso? Minha sogra é uma bênção. Não deve estar vendo não, mas minha sogra é uma bênção. Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, a gente precisa persistir nisso, naquilo que nós precisamos ser transformados, para que o Senhor transforme a nossa vida. Nós precisamos persistir em oração, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo, como nós ouvimos aqui por ocasião do nosso aniversário. As pessoas não têm que ver Cristo no outro, as pessoas precisam ver Cristo em nós. Como a gente vai falar aqui no terceiro ponto, não é ver Cristo no pastor, mas é ver Cristo em cada um de nós. E nós precisamos persistir nessa oração. Portanto, como diz o nosso terceiro ponto, que é a questão da fé, como o texto fala aqui. Teu filho vive, quando ele chega lá, e o texto diz no verso 53, e creu ele e toda a sua casa. Sabe, irmãos, o texto fala de que esse homem creu na palavra do Senhor. E ele creu sem ver o seu filho curado. Você já entendeu que ele creu e o seu filho estava a 30 quilômetros de distância. Mas ele creu na palavra do Senhor. E quando ele chega ali, as pessoas não têm Jesus ali. As pessoas têm o Pai. Jesus está lá, a 30 quilômetros de distância, mas as pessoas têm o Pai que estava com Jesus algumas horas atrás. Mas o texto fala o que aí? Creu ele e toda a sua casa. Sabe, irmãos, nós precisamos olhar para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, por exemplo, lá em Timóteo. Timóteo, olha, essa fé que habitou na tua avó, essa fé que habitou na sua mãe, é a fé que também habita em você.
Nós precisamos, amados, nos lembrar daquilo que talvez você não ouviu, né? Mas eu até anotei aqui daquilo que um pastor falou ontem, no encontro dos pais lá com os adolescentes, lá em Registro. Mostrar para os filhos a beleza de Cristo. É o pai que precisa mostrar para o seu filho a beleza de Cristo. É a mãe que precisa mostrar para o seu filho a beleza de Cristo. Sabe, seu filho não tem que ver Cristo no pastor. Seu filho não tem que ver Cristo no conselho, nos presbíteros. Seu filho não tem que ver Cristo nas professoras da escola dominical. Seu filho tem que ver Cristo em você. O sobrinho tem que ver Cristo em nós. Aqueles que estão mais perto, os mais próximos de nós, precisam ver Cristo na nossa vida. Que é uma das coisas que um outro pastor falou lá também. Ele fala assim, que o pai tem que virar para o filho e falar assim: meu filho, me imite, assim como eu estou imitando a Cristo. E o pastor ontem falou assim: se você não é capaz de falar isso, alguma coisa está errada. Não sou eu que estou falando não, tá? É o pastor que falou ontem lá para os adolescentes. O pai tem que virar para o filho e falar assim: olha, me imite assim como eu estou imitando a Cristo. Se você não é capaz de dizer isso, alguma coisa está errada. Porque nossa vida tem que ser transformada. E como o pastor falou ontem lá também, a gente cobra do filho aquilo que a gente não vive. A gente cobra do filho leitura da Bíblia e o filho nunca viu a gente ler a Bíblia. A gente cobra do filho oração e o filho nunca viu a gente orar. A gente cobra do filho jejum e o filho nunca viu a gente jejuar. Ah, pastor, mas é que eu sou bíblico, eu não faço para que ninguém saiba. Eu faço para que ninguém fique sabendo o que eu estou fazendo. Sabe, irmãos? Quando você olha para a vida desse pai, o texto fala lá: creu ele, mas creu também toda a sua casa. Por quê? A fé daquele homem não era uma fé simplesmente religiosa. A fé daquele homem, as pessoas viram a transformação que o Evangelho causou na vida daquele homem, porque ele encontrou com Cristo. Como nós falamos, ele não creu em Deus porque ele viu um sinal. Ele não creu em Deus porque ele viu um prodígio. Ele creu em Deus porque ele creu na palavra de Jesus. Jesus disse a palavra e ele creu. E nós precisamos disso, irmãos. O milagre é bom? É bom. O extraordinário, o sobrenatural é bom? É bom. É bom nós vermos isso. Você está olhando para um milagre aqui. Você sabe disso. Entendeu? Mas nós precisamos olhar para aquele que realiza o milagre. Que não sou eu, não é você, mas é Jesus. Por isso que nós vamos cantar mais uma vez aquele cântico: creio que tu és a cura. E nós vamos orar aqui, irmãos, toda semana, para algo que você tem colocado na presença de Deus. Talvez você vai vir aqui hoje pelo mesmo motivo que você veio semana passada. Venha. Talvez você vai vir aqui hoje, você não estava aqui semana passada, mas você quer vir aqui colocar algo diante do Senhor. Venha. O que você vai pôr, eu não sei. Talvez a sua vida. Deus, olha, eu reconheci que eu sou falho, eu preciso de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. Eu estou aqui em humildade diante do Senhor. Deus, eu estou aqui porque eu creio que o Senhor pode transformar a minha vida. Eu creio que o Senhor pode transformar a minha família. Eu creio que o Senhor pode transformar a minha casa. Eu creio que o Senhor pode operar um milagre. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Como nós cantamos aqui, nós precisamos romper em fé. Como nós cantamos aqui, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Peço licença aqui, mas nunca vou esquecer, irmãos, da atitude daquela mãe ali chamada Sandra. Quando ela entra aqui no velório do filho, por aquela porta ali, nunca vou esquecer disso. E ela começa a cantar o hino Rompendo em Fé. Não cantar, mas a declamar a letra do hino Rompendo em Fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Cada vez que a minha fé é provada, o filho dela aqui. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar
por sobre as águas. A gente ora pelo milagre, mas talvez fale assim: pastor, Deus não fez o milagre ainda, ou talvez Deus não vai fazer o milagre, mas nós vamos clamar ao Senhor, porque sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e Ele tem o melhor para nós. Mas nós clamamos crendo: Deus, o Senhor é aquele que pode operar. Se coloque em pé, por favor. E você que quer colocar alguma situação sua família, sua própria vida na presença de Deus, saia do seu lugar, venha até aqui à frente, enquanto nós vamos louvar ao Senhor. Você sai do seu lugar e vem aqui à frente, por favor.
você que está aqui na frente, pense aí no seu coração, tá bom? Não é para você falar não. Pense no seu coração o porquê você está aqui. Nós acabamos de cantar, me escutas quando eu clamo. Pensa aí no seu coração o porquê você está aqui e se lembre, Deus é aquele que está ouvindo. Lembre daquilo que nós acabamos de cantar, o Senhor me escuta quando eu clamo e acalma o meu pensar. Que seja o momento de você lançar diante do Senhor a sua ansiedade, na certeza de que Ele tem cuidado de você, na certeza de que Ele tem fortalecido a sua vida a cada momento, a cada instante, no nome de Jesus. Nosso Deus, nosso amado Pai, pela graça do Senhor Jesus, estamos nesta noite em Tua casa, congregados, com a finalidade, ó Deus, de prestar culto a Ti, merecedor de louvor, honra e glória. E nós agradecemos, ó Deus, por nos permitir ter vida, saúde e condições para buscar o Senhor na Tua casa. Ó Deus eterno, agradecemos nesse momento pela festa espiritual que estamos tendo em Tua casa nesta noite, Senhor. Quando também a Tua palavra, cheia da verdade, mesa farta, sustenta, alimenta e fortalece as nossas vidas, Pai Celeste. Muito obrigado, Senhor. Mas aqui está, diante do Teu altar, pessoas, estão aqui pessoas, homens e mulheres, cada qual, ó Deus, com seu problema, com sua dificuldade, e entendendo que o Senhor é capaz de resolver qualquer situação, seja problema de saúde física, seja tristeza, seja angústia, seja dor, seja o choro. Meu Deus, o problema outro que envolva até a família, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus que a Tua graça seja derramada sobre todos eles, ó Deus eterno. E a sua vinda à frente seja uma demonstração da confiança e da certeza plena de que o Senhor é capaz de resolver qualquer problema, porque o Senhor é Deus. Ó Pai Celeste, assim seja dada a cada um dos irmãos aqui à frente, bem como a toda a Tua igreja presente nesta hora, a certeza absoluta de que na luta, na caminhada da vida, ninguém está só. Teus servos não estão sós, porque Jesus está à frente, acompanhando, como o grande amigo, o grande companheiro, o grande Salvador também. Nos guarde, nos abençoe e continua a conduzir-nos, ó Deus, nos Teus retos caminhos. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém, Senhor Deus. Antes de você voltar, dá um abraço aí no seu irmão. Dá um abraço nele aí. E nós vamos continuar declarando: nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos, nada é impossível para Ti, nada é impossível.
Fique em pé só mais um pouquinho que vai ser rápido, tá bom? Lembra de orar pelo conselho, que nessa semana, se Deus quiser, terça-feira nós estaremos reunidos. Grupo Esperança, você vai receber lá no grupo de aviso da igreja, sexta-feira na casa da dona Arminda, às 19h30. E sábado já começou aqui o nosso projeto, que começa às 9 da manhã e vai até 11 horas da manhã, com criança entre 6 e 10 anos, é isso? Crianças entre 6 e 10 anos. O folheto, obrigado, viu? Tem um folheto lá na mesa lá. Você quer levar para divulgar? Leve. Porque assim, irmãos, ontem falei de manhã aqui, né? Estava chegando aqui no projeto, e aí teve uma moça que trabalha aqui no Poupa Tempo, que ela vai, enquanto ela vem trabalhar no Poupa Tempo, ela vai deixar o filho ou a filha dela aqui para participar do projeto, tá bom? Então esse projeto é divulgado aqui, divulgado nas escolas. Onde você quiser divulgar, leve o folheto que está lá no fundo, para que você divulgue esse projeto da nossa igreja, tá bom? A gente vai fazer a oração final. O pastor Onésio está aí? Saiu? Saiu o pastor Onésio. O pastor Onésio já saiu, mas vamos ter a oração final, impetrar a bênção, cantar o Vem Derrama Paz. Depois você se assente, que nós vamos ter vídeo, nós vamos ter algumas coisas aqui ainda ao final do culto, tá bom? Antes da gente ir lá para o salão social, tá bom? Deus, nós queremos louvar ao Senhor por esta noite, como o pastor João orou, e agradecer a Ti por este banquete que o Senhor nos concede. Louvamos ao Senhor pelo Teu cuidado sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Irmãos, ainda não acabou, tá bom? O pastor sabe como é que é, né? Se não anota, irmãos, esquece. Retiro Tucum, vem todo mundo do Retiro Tucum aqui, e família do seu Isaías, todos desse lado aqui. Retiro Tucum e família do seu Isaías, venham todos desse lado aqui, por favor. Diáconos, não tem ninguém da família? Tem alguém do Retiro Tucum do Porto? Não, do Porto tem alguém? Não, né? Pode vir aqui, gente, do Retiro Tucum pode vir aqui, ficar de frente para lá assim, ó. Diáconos, venham aqui desse lado aqui então, por favor. Diáconos desse lado aqui, para que a gente ore pela família do nosso irmão diácono Pedro. Então os diáconos vão representar o diácono Pedro. Os irmãos do Retiro Tucum, juntamente com a família do seu Isaías, vão representar a nossa igreja ali, que carece também da oração, porque na semana passada nós tivemos a perda ali da nossa irmã Dona Zila e do diácono Pedro. Cadê a Ela e a Mayra que estavam aí? Cadê? Estão aí? Vem cá. Vocês ficam aqui no meio, tá? Por favor, vocês aqui no meio, para que a gente ore, irmãos, pela Dona Célia. Dona Célia carece desse milagre do Senhor. Ela está a 50 quilômetros de nós, mas o mesmo Deus que está aqui, está lá. E nós vamos clamar por ela. Nós vamos clamar pelo consolo na família do diácono Doco. Nós vamos clamar pelo consolo do nosso irmão Isaías e de todos os seus familiares, para que a graça do Senhor seja sobre a vida deles. Pai, nesta hora nós colocamos esses nossos irmãos diante de Ti. E na pessoa do Teu filho Isaías, oramos por todos esses que aqui estão. Ai, como eles precisam da Tua paz. Como eles precisam do Teu consolo. E por isso nós colocamos eles diante de Ti, para que a Tua bênção, o Teu consolo, seja sobre essa família e sobre esses nossos irmãos, no nome de Jesus. Oramos também, meu Pai, pela família do nosso irmão diácono Pedro. Deus, nós sabemos das lutas que ele já estava vivendo há alguns anos. E como a Tua palavra nos diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E suplicamos também, meu Pai, para que a Tua paz, que excede a todo entendimento, seja sobre a vida da Dona Rosa, sobre a vida dos filhos, netos, meu Pai, e noras,
que o teu cuidado esteja sobre aquela família, no nome de Jesus. E assim também, meu Pai, como oramos aqui no domingo passado, como oramos, meu Pai, durante toda a semana, mais uma vez, colocamos a vida da dona Célia diante do Senhor. Deus, como nós falamos aqui, como lemos na tua palavra, o Senhor está aqui, mas o Senhor está lá naquela UTI também com ela. Ela não está sozinha ali, o Senhor está com ela. E nós cremos, meu Pai, no milagre do Senhor. Nós cremos que o Senhor pode fazer aquilo que médico não pode fazer. Nós cremos que o Senhor pode fazer aquilo que remédio nenhum pode fazer. Por isso nós colocamos a vida da dona Célia diante do Senhor, clamando para que o Senhor venha agir de uma maneira sobrenatural na vida dela, no nome de Jesus. Obrigado também, meu Pai, pela maneira milagrosa que o Senhor operou na vida da Liamara. Que alegria, meu Pai, vê-la aqui nesta noite. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor também é um Deus que tem operado milagres sobrenaturais na vida da sua igreja, e clamamos para que assim o Senhor continue fazendo, mas clamamos pela completa restauração dela. Cuide da sua visão, cuide da sua mente, cuide da sua saúde, no nome de Jesus. E assim também todos nós que estamos aqui, o Senhor sabe das nossas necessidades, e a lançamos diante do Senhor, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Continue nos abençoando aqui em tudo ainda, aquilo que ainda nós vamos fazer, que o teu nome continue sendo glorificado e exaltado, acima de todas as coisas, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Amém, Deus. A igreja pode se assentar e aguardar, por favor. Boa noite, igreja. As crianças irão apresentar uma música agora para os pais. É simples, mas é de coração. Os pais que estão no coral, se quiserem sentar aqui para cá, para conseguir olhar, por favor. Elas estão preparadas lá fora, já estão nervosas, ansiosas. Pode vir.
que é fofão, tem pai que é careca, ou tem um bigodão. Mesmo sendo diferentes, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Ó, eu tô começando a gostar desse negócio. É bacana, é profundo, hein? Que mais? Que mais? Canta mais, eu quero ouvir. Tem pai que é um pouco sério, tem pai que é brincalhão, tem pai que fala muito, tem pai que é quietão, tem pai que joga bola ou toca violão. Mesmo sendo diferentes, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. É isso aí, todo mundo cantando, tá bonito, hein? Pai é um presente de Deus, Que coisa linda. não tem pai melhor que o meu. Não, de novo. Meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Esse aí sou eu, hein? Modéstia à parte. Meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Vamos lá! Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei bem porquê, mas eu gostei dessa música, hein? Gostei mesmo. Que música legal. Boa noite, irmãos. Espero que vocês tenham gostado da apresentação das crianças, né? É sempre muito divertido e é um momento muito especial que nós devemos sim comemorar, né? Agora a gente vai cantar uma canção também em homenagem a vocês. Por favor.
Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós. Os pais podem ficar em pé, por favor? Glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor.
Daniel, foi, Daniel.